Se você está passando por algum desafio na vida, por alguma dor, por algum momento assim que você não sabe nem como lidar com a situação, que você não sabe nem como pensar, você está batendo aquele desespero, eu vou trazer aqui algumas sugestões, algumas histórias minhas e de outras pessoas que, a partir disso, com esse óculos, com essa visão, você vai ver se funciona ou se não funciona na sua vida, se você pode adequar ou não, para que, se você está passando por esse desafio agora, você pode aplicar isso e para um momento no futuro, caso você venha passar por algum momento desafiador na sua vida. E já dando spoiler do que você deve fazer, eu vou explicar o que você deve fazer e depois eu vou falar como e trazer alguns exemplos. Primeiramente, se você está passando por essa turbulência, a melhor coisa que você pode fazer, ou a coisa mais simples que você pode fazer, né, nesse momento, é dar tempo ao tempo e dar o melhor que você pode dar. Como assim, Claudemir? Isso parece óbvio. A coisa é o seguinte, eu vou trazer uma história que aconteceu comigo. E eu tava lembrando também de uma coisa que aconteceu com um amigo meu que ele me contou por essa semana. Eu tenho um amigo que ele hoje é militar, mas antes, na adolescência dele, ele conviveu com um cara assim, ele morava na mesma cidade e tudo mais, e um cara era mais velho, tinha, sei lá, uns 5 anos, 6 mais velho do que ele. E durante um momento, o cara, ele se exaltou e meio que do nada deu um tapa na cara dele. A gente tá falando de tapas na cara da vida, tapas físicos. E o que aconteceu com esse tapa na cara? Ele não pôde fazer nada, porque senão ele apanharia mais ainda, né? E ficou por isso mesmo. Isso não é numa festa e tudo mais, não é uma discussão que rolou. E ele tava no meio, assim, da galera e acabou levando esse tapa na cara. O tempo passou, foi passando. E o que acontece é que esse cara, ele foi ficando meio que irrelevante na sociedade. Esse um amigo, ele foi ganhando destaque. Ele trabalha com uma certa liderança aí, com influência. E eu tava conversando com ele, e aí, mas você perdoou o cara, deixou pra lá? Ele disse, bicho, eu deixei pra lá. Mas se por algum momento, alguma ocorrência, esse cara, ele fizesse alguma besteira, batesse em alguém, eu descontaria, certamente. Eu daria um tapa, eu daria 2 tapas. O primeiro é pela ocorrência. E o segundo, eu lembraria ele. Lembra daquele tapa que você deu naquela data ali? Em determinado momento, ele faria isso aí. Mas, a priori, ele deixou pra lá. Ele não tem isso como uma dor. E a gente tava falando dessas coisas porque já aconteceu algo parecido comigo. Quando eu estudava na 5ª série, tinha um cara, eu acho que era 5ª ou era 6ª série, tinha um cara que também era mais velho que eu, que tava na minha turma, e eu tava conversando na resenha com a galera, aí eu fiz uma piada com alguém da turma assim, que não era ele, e ele interpretou que isso foi com ele. E ele chegou no meio da sala e me deu um tapa na cara, também igual o outro cara. E, cara, isso aí eu chorei na sala, não tá entendendo? Não pude fazer muita coisa, nem contei para os meus pais, aí ficou aquela coisa assim, passou, e o tempo foi passando. Só que acontece o seguinte, o tempo foi passando, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. E depois eu encontrei esse cara, e só quando eu encontrei esse cara, eu tava mais forte. Esse cara, ele não cresceu tanto assim, tava até mais magro. Se eu pegasse esse cara na porrada, eu conseguiria facilmente vencer, até porque eu tinha praticado algumas artes marciais, karatê, tinha praticado taekwondo, enfim, tinha praticado algumas artes marciais assim, genéricas, gerais e algumas específicas, que facilmente eu conseguiria vencer, sem falar que eu tava malhando na época. Aí falei com ele, cumprimentei, e ele cumprimentou de volta, né? Só que o pensamento que me veio na mente foi o seguinte, cara, eu tenho muito mais maturidade para lidar com isso. E esse cara, ele ficou obsoleto. Ele ficou obsoleto no ponto de que eu já me sentia mais assim, não necessariamente superior, uma pessoa superior, mas eu me sentia muito mais maduro do que naquela situação. Então, só o fato de eu olhar para aquela situação ali e ver, eu disse, cara, eu já venci. Só de olhar onde a gente chegou. Eu cheguei em um determinado local profissional e tudo mais, e ele chegou em outro, cara, então ele mesmo perdeu a batalha dentro disso. Do mesmo jeito, aconteceu também, trazendo uma outra história pra mim, que aconteceu comigo, né, uma experiência própria. Você analisa isso e vê
se faz sentido na sua vida, que era o seguinte, eu tinha acho que 11, 12 anos e eu pegava frete, eu e algumas pessoas na sala, na minha turma, né? E tinha um cara também, isso aí foi lá, sei lá, 2 anos depois do ocorrido, e tinha uns caras lá que faziam, assim, já trabalhavam também, alguns eram mais velhos, enfim, outros eram filhos, eram, digamos, herdeiros, outros já estavam em trabalhos melhores e a gente pegava frete. Eu pegava frete, tinha uns 3 caras que pegavam frete também da minha turma, né? A gente trabalhava assim, tinha que trabalhar até para ajudar em casa. E por viver numa cidade pequena, as pessoas viam a gente na rua, sabiam que a gente trabalhava, via, enfim. Aí esse cara, principalmente, na verdade tinham 3 caras, né? Mas um cara específico que tirava onda com todo mundo. Quando você tem, sei lá, os seus 12 anos, você já começa a conversar com as meninas, começa a olhar para as meninas e interagir. E sempre que a gente tava conversando com alguma menina, ele passava pela gente e falava: e aí, pega frete? Principalmente comigo, assim, pega frete, e aí, pega frete? Era tirando onda o tempo todo, tentando humilhar a gente, fazer a gente sentir vergonha. E tinha um cara, inclusive, que ele pegava frete na feira e durante a semana ele ajudava os pais dele catando lavagem, ou seja, comida de porcos. Ele passava uma carroça de burro, e com tonel, né? Enfim, aí pegava a lavagem assim, em algumas casas, levava para os porcos e os caras ridicularizavam esse cara. Muitas vezes ele estava numa apresentação lá e a galera gritava: lavageiro, ô lavageiro! Inclusive, na época, rolava uma propaganda de música, né, da Sony, de uma coletânea de músicas antigas. E dentro dessas músicas que eram relembradas, tinha uma música chamada Motoqueiro, que destino traiçoeiro. Aí, como tava rodando muito essa propaganda, a galera pegava isso e fazia uma brincadeira por cima. E na hora que ele tava fazendo alguma apresentação, que na época tinha muita apresentação na frente, a galera gritava: lavageiro, que destino traiçoeiro. É a música o tempo todo, era o meme da época, já que não tinha essas redes sociais, né? O social era a sala de aula, escola, enfim, rolava muito essa confusão. E qual o ponto? Esse cara, ele passou anos humilhando a gente. Ele era o cara, inclusive ele participava de grupos de dança na época dos Backstreet Boys, que ainda tava rolando, enfim, rolava grupos. Ele é o cara popular na escola, um dos mais populares, inclusive da cidade na época. E os meus colegas e eu eram simples meninos que trabalhavam, andavam relativamente simples, né, na época, apesar de trabalhar, enfim, a gente não tem essa maturidade de vestimentas, enfim, era época, ainda éramos crianças. E o ponto que acontece é o seguinte: os anos foram passando e eu fui ganhando tipo, esses outros colegas meus também foram ganhando um jeito de homem assim, e esse cara, ele não cresceu. Aí anos depois, quando eu reencontrei esse cara, ele não era tão valorizado tanto pelas meninas, pelas mulheres, né, quando tinha, sei lá, uns 20 anos. E ele ficou mais baixinho do que a gente, franzino, e a gente ficou tudo grande. Então, no fundo, ele ficou obsoleto. A gente continuou, por a gente inclusive trabalhar em coisas pesadas, a gente ganhou memória muscular e a gente ficou mais forte. Todos esses colegas que trabalhavam pegando frete, trabalhavam na pré-adolescência. E esse cara, ele ficou franzino. Então, voltando ao que eu falei no início, se você está passando por um desafio, dê o melhor que você pode dar para aquela situação e dê tempo ao tempo. Porque muitas vezes o que você precisa é esperar o tempo passar, esperar a poeira baixar. Às vezes você, quando está vindo uma tempestade, você não é correr da tempestade. Porque se você correr da tempestade, a tendência é acompanhar você. Mas se você acelera em direção à tempestade, você passa mais rápido. Mas se você pelo menos esperar a tempestade passar, no mínimo ela vai passar. E se você tiver as ferramentas para cruzar ali, correr contra, né, a tendência é passar. Assim como se você estiver numa onda no mar, se você conseguir acelerar ali o seu barco, vai passar por cima da onda, ela também vai passar. Então, assim como eu trouxe esses exemplos aí, né, tanto do meu colega quanto exemplos meus, você pode levar isso para a sua vida,
ver se faz sentido levar isso para sua vida e ver que tudo vai passar. Muitas coisas que certamente você passa hoje, seja em algum negócio que você está empreendendo, né? Seja em algum trabalho que você está desenvolvendo, são dores que no futuro certamente você vai conseguir lidar melhor, porque você esperou o tempo passar enquanto foi melhorando, dando o melhor que você podia dar enquanto não podia dar melhor ainda. Assim como certamente tem desafios que você passa hoje que no passado já foram desafios gigantescos e hoje você já superou. Não é o desafio, você não tem que esperar vencer o desafio. Você tem que treinar para ser maior do que aquele desafio, para quando aquele desafio chegar, você não vê-lo nem mais, não enxergar nem mais como um grande desafio, porque você já superou. Eu trago isso como exemplo, eu que trabalho com produção. Muitas vezes eu sou levado, né, para trabalhar em produções muito desafiadoras, seja em produção de filmes, alguns projetos audiovisuais, alguns projetos assim diversos. Aí projetos inclusive que eu nunca fiz do tipo, mas como eu já passei, já aguentei muita dor, muita porrada, eu não vejo nem com tanto eu não enxergo esse desafio tão grande assim, porque eu sei que eu vou conseguir atravessar isso. Mesmo que ele for minimamente desafiador, eu já passei por esse desafio, porque eu certamente já fiz um projeto parecido. Então isso vale também para a vida, entende? Então dê tempo ao tempo e dê o melhor que você pode dar naquele momento, porque no futuro esse desafio vai servir de treinamento para você pegar desafios ainda maiores. Beleza? Se você gostou, se fez sentido para você, não esquece de comentar aqui, de se inscrever caso você não seja inscrito. Preciso da sua ajuda aí para a gente crescer junto. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de ficar com a gente para mais conteúdos. Não deixe aí de sugerir nos comentários conteúdos e tópicos que você gostou aqui para eu trazer uma coisa mais específica se for o caso. Beleza? Então a gente se encontra agora no próximo vídeo e até mais.